A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição junto com você que ama as Escrituras Sagradas e tem contribuído para torná-la conhecida e praticada por muitas outras pessoas. Assista todo o vídeo, se inscreva e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Aproveite para compartilhar o vídeo e abençoar seus amigos e familiares. Deixe seu like, seus comentários, sua interação é muito importante no canal. Diga de onde você está conectado. Conheça o e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, influências que interferem na formação da personalidade e do conhecimento, clicando aqui no link que está na descrição do vídeo e também fixo nos comentários. O foco hoje é a lição 3 da classe Conectar Mais Jovens, a fidelidade de José. O versículo do dia é Gênesis capítulo 39, versículo 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Na verdade aplicada, o pastor César Pereira declara que a fidelidade é uma disposição de alma em relação a Deus. O texto de referência está em Gênesis capítulo 39, versículos 1 a 6, que diz: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Cada pessoa possui características que marcam mais do que outras o seu caráter. Quando a pessoa é vista ou é lembrada, geralmente vem à mente as características mais fortes da pessoa. No caso de José, uma das características mais marcantes é a sua fidelidade, sua lealdade a Deus e às pessoas com quem ele se relacionava. Independente da forma como ele era tratado, das circunstâncias favoráveis ou adversas e do local no qual ele se encontrava, suas crenças internalizadas por meio dos ensinamentos recebidos por seu pai e também do seu relacionamento com Deus, o levava a ter um padrão de comportamento bem definido na forma de agir e reagir, com convicções sólidas e inamovíveis, diferente de muitas pessoas da atualidade que agem e reagem de forma circunstancialista, materialista, momentista, ímpia e hedonista. O termo fidelidade tem origem no latim fidelis e significa fiel, e como adjetivo de dois gêneros, dá a ideia de uma característica que leva a pessoa a ter um padrão de vida ou de comportamento constante e de forma duradoura, contínua, firme, perseverante nas afeições e nos sentimentos. No hebraico, o termo traz a ideia de edificar ou sustentar, ou seja, uma característica que cria uma base sustentável, um pilar de sustentação sobre o qual a pessoa vai gerir a sua vida de modo a agradar a Deus e abençoar as pessoas à sua volta. Independente das circunstâncias momentâneas, a pessoa ela permanece com suas convicções inalteradas em relação aí ao seu conceito a respeito de Deus e também da sua forma de ação em prol dos seus servos e suas servas, conforme consta nas Escrituras Sagradas, bem como a pessoa mantém um padrão de comportamento íntegro na família e na sociedade. Fidelidade também é sinônimo de lealdade, que como adjetivo de dois gêneros significa sincero, franco, honesto, fiel aos compromissos assumidos. A fidelidade, a lealdade a Deus é quem elimina a vulnerabilidade de caráter de uma pessoa. Isto porque a lealdade às pessoas não garante lealdade a Deus, mas a lealdade, a fidelidade a Deus garantem a lealdade para com as pessoas da família e também da sociedade. Uma pessoa infiel a Deus, desleal aos compromissos morais e éticos instituídos por Deus, pode ser fiel e leal a alguém, e para manter essa lealdade a alguém, a pessoa ela fere a santidade de Deus. Mas uma pessoa que é fiel, leal a Deus, nunca será desleal nos seus relacionamentos e nunca ferirá a santidade de Deus de forma proposital ou deliberada.
A fidelidade, a lealdade, ela tem origem no próprio Deus, pois é um dos seus atributos morais inerentes à pessoa de Deus. É impossível separar Deus de sua fidelidade ou a fidelidade ser separada da pessoa de Deus, pois ela faz parte do caráter divino, está impregnada no ser de Deus. Como o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele traz em si essa característica e precisa cultivá-la e desenvolvê-la de forma correta, dentro do padrão moral e ético das Escrituras, para se evitar aí desvio de caráter que leva a pessoa a utilizar a sua fidelidade, sua lealdade, de forma a satisfazer seus sentimentos hedonistas ou os sentimentos hedonistas de pessoas do seu ciclo de convívio comum, ou satisfazer a vontade do inimigo da alma humana. O relacionamento íntimo, fiel, leal de José para com Deus lhe proporcionou um padrão de comportamento firme, duradouro, sincero e puro com as pessoas com quem ele conviveu. Quanto ao aspecto humano da fidelidade, ele deve ser pensado e vivido no sentido de a pessoa cultivar e desenvolver essa característica dada por Deus, de forma a deixar transparecer em suas ações práticas, que vai muito além das palavras, que ela é uma pessoa digna de plena confiança. Não basta parecer ser fiel, ser leal a Deus e às pessoas, pois a fidelidade, a lealdade parcial, unilateral, circunstancial, momentânea ou por interesses pessoais escusos, dentro do padrão bíblico, é infidelidade, é deslealdade. Segundo a psicologia, a infidelidade causa danos profundos como tensão, estresse, dores emocionais atreladas à ansiedade, a excitação nas funções orgânicas ou nos sentimentos e a angústia, podendo levar a pessoa à depressão crônica. Dentro do padrão bíblico, é perceptível que Deus sempre esteve atento quanto ao grau de fidelidade do ser humano ao seu pacto, à sua vontade. Sempre que um personagem bíblico correspondeu ou se esforçou de forma sincera em corresponder à expectativa divina quanto à fidelidade, Deus esteve com ele e o abençoou de forma sobrenatural. A única forma de uma pessoa fortalecer em seu caráter essa característica divina, a característica da fidelidade, da lealdade, é por meio da busca por um relacionamento íntimo e profundo com Deus através da leitura bíblica, da oração e do jejum. A pessoa que entrar por essa via, inevitavelmente verá reverberar sua fidelidade, sua lealdade nos seus relacionamentos familiares e social. Ela conseguirá se manter plenamente leal em seus relacionamentos e em sua conduta, mesmo vivendo e convivendo com um mundo hostil, ímpio e que oferece facilidades momentâneas que são iscas para destruir a comunhão com Deus. Quando a missionária Elizabeth Vencio diz que a fidelidade a Deus suporta o seu silêncio, ela está afirmando que a fidelidade de uma pessoa para com Deus leva a pessoa a permanecer fiel a Deus, mesmo quando Deus, aparentemente, ele esteja em silêncio em meio às situações aflitivas e adversas da vida. Digo aparentemente, pois até em silêncio, Deus ele fala e pode ser ouvido por seus servos e servas fiéis na terra. O caráter de uma pessoa é colocado à prova nos momentos de grandes adversidades, de profundas crises na vida. Nos momentos bons e favoráveis, qualquer pessoa consegue ser fiel, qualquer pessoa consegue ser leal. Os piores momentos vivenciados por José, as tentações em ignorar o mau comportamento dos irmãos em relação às instruções de seu pai Jacó, as tentações em se autopromover como governador do Egito e até destronar Faraó, as tentações de se vingar dos irmãos após a morte de seu pai, foi a melhor chance de José demonstrar sua fidelidade, sua lealdade a Deus e às pessoas de seu convívio. A postura adotada por José frente aos problemas da vida prova que ele tinha uma vida com propósito, e o propósito era fazer a vontade de Deus e cumprir a sua missão. A fidelidade de José diante do assédio sexual levado a efeito pela esposa infiel de Potifar, com as propostas de aventuras sexuais extraconjugais, é outro momento que serviu para comprovar o caráter fiel e leal de José a Deus e também ao seu senhor Potifar. O pastor César Pereira ressalta que José estava na efervescência da juventude, no auge da virilidade, com os hormônios à flor da pele, e mesmo convivendo com aquela mulher ímpia e imoral que muitas vezes se insinuou para ele e outras vezes o assediou de forma mais clara, ele permaneceu leal, ele permaneceu fiel. A fala de José evidencia sua lealdade e sua sanidade física e espiritual. Em Gênesis capítulo 39, versículos 8 e 9, ele diz: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tenho. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher.
Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ou seja, José ele tinha consciência de que caso ele aceitasse a proposta e mantivesse relação com a esposa adúltera de Potifar, ele, além de estar cometendo um grande mal contra Potifar, ele estaria pecando contra Deus. Essa é a vantagem da fidelidade a Deus. Ela não deixa a pessoa cometer o mal contra as pessoas com quem convive e nem pecar contra Deus. Ela condiciona a pessoa a honrar os princípios morais e éticos instituídos por Deus e que devem ser praticados pelos seus servos e suas servas. Um outro detalhe é que José se resguardou do mal de gerar filhos como fruto de um adultério e comprometer o ato profético de Jacó sobre sua vida, que o colocou como sendo o principal herdeiro, e que posteriormente se cumpriu no momento em que os filhos da sua união com sua esposa Asenate, gerados debaixo da bênção e das promessas de Deus, se transformaram em duas importantes tribos na formação da nação de Israel. Caso José cometesse adultério e gerasse filho em uma relação pecaminosa, seus principais herdeiros sucessores não teriam sido Manassés e Efraim. Como José teve domínio próprio e permaneceu debaixo da bênção de Deus, ele não gerou problemas materiais e espirituais para ele e também para os seus futuros descendentes. O hedonismo, a busca por prazer imediato e a qualquer custo, que é a marca predominante da sociedade hipermoderna, tem roubado a racionalidade das pessoas e, por vezes, as pessoas se deixam ser levadas pelos impulsos sexuais e morais e até mesmo por desejos naturais desregrados que comprometem seus futuros e geram maldições que acompanharão seus descendentes. O exercício do domínio próprio é fundamental para se evitar pecar, se evitar se envolver em situações embaraçosas de uma vida devassa que fere a santidade de Deus e rompe a comunhão da pessoa com Ele. A devassidão é o desvio de caráter que leva a pessoa a viver na libertinagem, longe da moral e da ética, na indisciplina. Paulo foi enfático em dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou seja, não deixareis ser dominados pelo desejo sexual intenso e desregrado. A fidelidade de José na prisão é outro ponto que ressalta o caráter fiel e leal de José. José se manteve leal, resiliente, sem reclamar, sem fazer planos de vingança, sem aproveitar a liberdade que tinha na prisão para fugir ou ferir o carcereiro. Apenas ele confiou que Deus continuava no controle de tudo. A fidelidade, a lealdade de José fez com que Deus se mantivesse com ele também na prisão, e o que para muitos era o seu fim do poço, serviu para o impulsionar de forma tão forte que o levou a ser governador do Egito. Como fidelidade gera prosperidade, Deus fez com que José prosperasse até mesmo nos ambientes mais agonizantes nos quais ele foi colocado. Deus honra aqueles que são fiéis, que são leais, e em consequência da fidelidade, ele abre portas inimagináveis onde elas não existem ou não se esperam. A honra promovida por Deus vai além da intimidade com Ele, da autoridade que Ele dá para a pessoa realizar coisas fantásticas. Ele leva a pessoa a ser honrada também nas esferas humana e material. José foi altamente honrado em terra estranha, estava longe de Canaã, longe de sua família, mas Deus estava com ele. Quando que Faraó iria nomear um prisioneiro escravo como governador do Egito? O que era impossível aos olhos humanos, Deus fez acontecer com José nos 3 ambientes nos quais ele teve a oportunidade de trabalhar, de mostrar seus talentos naturais, sua lealdade a Deus e às pessoas. E pode continuar fazendo acontecer com todos aqueles que se dispuserem a desenvolver e a cultivar a fidelidade como uma característica inseparável do seu caráter. Como mencionado e explicado seus significados na lição 2 da classe Conectar Mais Jovens e que o vídeo está disponível no canal, José ele recebeu o anel real com o selo do rei e o seu nome gravado, veste de linho, um colar de ouro, se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito e ganhou uma esposa debaixo da bênção de Deus. Para se ter resultados semelhantes, basta crer que Deus é poderoso para honrá-lo, independentemente de onde você esteja, e que sua lealdade a Deus e também a sua lealdade às pessoas que você convive com elas seja baseada na vontade de Deus e não em preceitos humanos imorais e ímpios. José também foi honrado no meio de sua família. Vale frisar aqui que inexiste determinismo divino nessa questão. Caso José deixasse de permanecer fiel, leal a Deus e às pessoas à sua volta, os resultados obtidos na vida dele seriam totalmente opostos aos que ele alcançou. No que depender de Deus, é verdade, pode passar o tempo que for que suas promessas se cumprirão.
Agora, cabe a cada pessoa permanecer fiel, leal, no centro da vontade de Deus, para ver cumprida em suas vidas as promessas que Deus lhe fez de forma direta ou de forma indireta. Pode-se afirmar sem sombra de dúvida que Deus, ele só tem compromisso com quem é fiel, com quem é leal a ele. Deus havia mostrado um sonho profético a José de que ele seria colocado em posição de superioridade dentro da sua família. A lealdade de José a Deus diante do desprezo, dos insultos e das agressões dos seus irmãos fez com que José contemplasse o cumprimento literal do sonho no momento em que os seus irmãos, quando foram ao Egito comprar alimento, se curvaram diante dele. Remoer o passado é sofrer 2 ou mais vezes. José não remoeu o passado. Ele apenas tirou lições nas duras provas da vida que passou para se tornar uma pessoa melhor e mais humana. E isso, sem dúvida, foi fruto de sua fidelidade incondicional a Deus. As atrocidades da vida, os traumas gerados por situações aflitivas e adversas, as lembranças de fatos indesejados que provocam dores na alma e desestimulam a pessoa de prosseguir, o convívio com pessoas desleais e ímpias, podem ser fatores, se olhados de forma positiva, no temor do Senhor, podem contribuir para a pessoa crescer, se tornar resiliente e prosperar sob a bênção de Deus. Cada jovem, assim como todos os demais cristãos, precisa aproveitar o tempo que passa com os pais cristãos, nos cultos, nas EBDs, nos seminários e congressos, para aprender sobre as verdades eternas que devem sobrepor as ambições terrenas, imorais e ímpias que predominam na sociedade hipermoderna. Cada cristão deve dirigir sua fidelidade, sua lealdade primeiramente a Deus para tê-la fortalecida e revestida de autoridade espiritual. Deve ser convicto, ou seja, deve convencer a si mesmo de que a lealdade a Deus é que vai garantir sua lealdade às pessoas e não o contrário. Somente quem é fiel, quem é leal a Deus pode experimentar de todo o cuidado que Deus pode oferecer ao ser humano. Fidelidade, lealdade gera prosperidade, pois permite que Deus se mantenha no controle de todas as situações favoráveis ou adversas em todo o curso da história de vida da pessoa. Sua fidelidade, sua lealdade a Deus te proporcionará uma vida diferenciada e abençoada. Que Yahvé Adonai continue sendo contigo. Até o próximo encontro Conectados na Lição. Prossiga na paz do Senhor.